primeiro slide eu gosto muito dessa foto, porque eu acho fantástico quando as pessoas pegam e resolvem jogar no ar e fazer um desenho. Eu acho que é assim, o exemplo maior e mais legal de pessoas que treinam pra caramba e confiam muito umas nas outras para mostrar aquilo que elas vão fazer e elas resolvem fazer esse desenho. E eu acho que é isso que a gente precisa para juniores no ano que vem. A gente precisa de gente capacitada e de gente que confia um no outro e quer construir junto aquilo que a gente vai fazer em 2015. Então, eu vou falar um pouco sobre mim. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda, eu tenho 23 anos, sou estudante de Direito, entrei na CJ em 2012 como assessora de P&D, depois fui diretora e fui coordenadora de conteúdo do Enem de 2014. Hoje eu sou conselheira administrativa da CJA e presidente do fundo da CJA. E assim, por mais que esses cargos eles mostrem a minha trajetória, eles não mostram muito os meus resultados, tudo aquilo que eu alcancei e que o movimento me transformou. Eu acho que o que assim, realmente me define, o que realmente mostra tudo aquilo que o MED pode trazer foi o propósito que eu trazei para mim mesma. E assim, trabalha muito com aquilo que a gente quer para o ano que vem. Eu quero auxiliar pessoas e organizações a se tornarem uma melhor versão de si mesmas, embutindo o conceito de responsabilidade social e sustentabilidade. Então é isso que eu quero para os juniores, é isso que eu quero construir com vocês. Uma organização que seja responsável socialmente e que tenha um conceito de sustentabilidade. Mas então, eu vou falar primeiro um pouquinho do panorama das juniores e mostrar como que a gente realmente desenvolveu determinadas coisas. A juniores em 2010, ela quase deixou de existir. Fizeram uma reunião do conselho como essa e falaram assim, vamos confederar da pessoa júnior? A gente não precisa mais desse negócio, a gente não consegue mais atingir os parâmetros de selo, vamos largar? E aí teve uma galera em 2011 que falou, não, a gente não vai largar, a gente vai continuar trabalhando junto com o movimento e a gente vai continuar desenvolvendo isso aqui. E essa galera resolveu trazer as EJs. Então, em 2011 a gente tinha um panorama que as reuniões de conselho não aconteciam com mais de 3 EJs. E eles conseguiram manter o movimento unido, eles conseguiram manter o movimento forte. E em 2012 a gente teve uma galera que pensou, bom, agora a gente precisa integrar e alinhar essa galera, a gente precisa trazer todo mundo para perto. Então, eles pensaram, o que é mais foda em... a gente viu hoje o Thiago falando, pô, o Enéas foi aquilo que me fez estar aqui. O que é mais foda do mundo? É trazer pessoa para eventos do MED. E a gente levou 60 pessoas no Juice em 2012. E isso trouxe um puta alinhamento para a organização. E em 2013 a gente começou a pensar, poxa, vamos fazer as juniores saltar. Então a gente pensou no planejamento estratégico das juniores e aquilo que a gente queria esse ano. E a gente pensou, pô, o que pode ser mais sinistro do mundo? Vamos candidatar para fazer o Enéas? E a galera postou, a diretoria postou e a gente pegou o projeto. Eu entrei como coordenadora de conteúdo e hoje a Junior está num patamar assim, que ela não teve há 3 anos atrás. A Juniores em 2011 tinha uma dívida de R$1.000 e hoje a gente tem 60 mil de caixa, a gente tem equipe engajada, pessoas que querem estar aqui e o mais legal de tudo, a gente está num momento fantástico. Eu acredito que 2015 vai ser um ano estratégico para a gente transformar o que todas essas diretorias das juniores fizeram em um legado e a gente transformar de verdade essa federação. Então, quais são as importâncias, qual é a maior importância de 2015? 2015 é um ano de consolidação das nossas conquistas, é quando a gente realmente vai estabelecer os nossos projetos de sustentabilidade financeira, entender o nosso planejamento estratégico e trabalhar com diversas outras formas. E 2015 é um ano de fechamento de ciclo do MED brasileiro. Em 2015, a Brasil Júnior e a rede têm a visão de ser o principal movimento de empreendedorismo universitário e construir resultados de maneira integrada para potencializar a formação empreendedora e transformação do país. O que é isso, gente? É nossa responsabilidade no ano de 2015 nos transformar aqui no Estado no principal movimento de empreendedorismo e potencializar a formação
que 2015 vai ser importante para isso e importante também para a gente pensar o que a gente vai fazer nos próximos anos enquanto médio brasileiro. E aí, qual é o nosso objetivo? É construir juntos ser uma equipe que vai se jogar, todo mundo vai conseguir trabalhar de uma maneira integrada, treinada e capacitada. E como que a gente vai fazer isso? Um dos 3 objetivos dos meus projetos é a aproximação institucional interna e externa. Então a gente precisa, primeiro, trazer as EJs do interior do estado e aproximar as EJs que estão aqui, então trazer um maior alinhamento e trazer um alinhamento maior com o movimento brasileiro. Em termos de treinamento e capacitação dos conselheiros, eu acredito que é muito importante que a gente comece a entender o movimento estrategicamente, que a gente comece a entender como funcionam essas reuniões de fato. E o desenvolvimento estratégico do conselho. O conselho precisa deliberar sobre pontos importantes dentro do movimento. E a gente precisa trazer uma reunião mais dinâmica e mais estratégica. Como que a gente vai fazer isso? Esses são os meus principais projetos. A gente tem o Conselho da Brasil Júnior, hoje a gente tem 2 diretores na federação. E isso é extremamente importante porque esses são cargos das juniores. Então a gente precisa ter um acompanhamento muito legal com esses caras, para entender o que eles estão fazendo lá, para apoiá-los e para trabalhar melhor o médio brasileiro. E eu acho importante também, enquanto conselheira, se eleita, trazer essas pautas para o Conselho das Juniores e trazer de fato essas discussões aqui para dentro. O programa de formação para conselheiros e as reuniões presenciais das juniores são coisas que trabalham em conjunto. Eu acho extremamente importante que a gente crie um sentimento de equipe entre diretoria e conselho e que a gente comece isso fazendo uma imersão logo no início de janeiro, para a gente pensar estrategicamente o que vai ser as juniores no ano e para a gente pensar o que vai ser e como que a gente vai desenvolver as coisas, deliberando em fevereiro direitinho como que é o planejamento estratégico. As reuniões presenciais aconteceriam também em julho e, assim, com a presença de todos os conselheiros de diretoria e no ENSED, que a gente fechava o ciclo, fechava o ano, estava tudo legal. As reuniões trimestrais de alinhamento seriam o quê? Seriam reuniões que a gente faria com as diretorias das EJs para entender quais são os principais problemas encontrados. Como que a gente vai literalmente direcionar melhor o trabalho e ter o apoio das diretorias para sanar problemas de comunicação, de entendimento e também problemas de suporte. Outros projetos de dinamização das reuniões do Conselho, trazer para a reunião do Conselho pautas mais estratégicas que a gente consiga deliberar na hora e também momentos de construção, ao invés de momentos só de explanação. Ponto fixo do ENSED, eu acredito que o ENSED vai ser o projeto de sustentabilidade financeira das juniores. É extremamente importante que a gente tenha um acompanhamento mensal. Metas do Conselho, eu acho que é muito importante a gente entender quais são as EJs que estão participando, quais são os diretores que estão participando e a gente ter um acompanhamento disso por reunião. Entender também como que a gente vai, se as nossas reuniões são realmente estratégicas, estão realmente trabalhando. Bom, como considerações finais, eu estou aqui hoje porque o ENEG foi um momento muito importante para mim e eu acredito que o ENEG trouxe para os juniores hoje um grande desenvolvimento. E eu acho que esse trabalho que todo mundo que está aqui fez parte de alguma forma, precisa deixar de ser um marco e se transformar num legado para a federação. Então, esse é um dos motivos que eu estou me candidatando hoje para esse cargo e eu espero contar com a confiança de todos vocês, caso eleito. Muito obrigada e é isso.